Boa noite, meus irmãos. Bom estarmos novamente na casa do Senhor para louvarmos o seu nome, para ouvirmos a palavra do nosso Deus, para nos congregarmos como igreja, né? E também para nos vermos novamente. Alguns estavam viajando, outros passeando, mas graças a Deus também Ele trouxe em paz aqueles que estavam longe. E nós também temos que orar por aqueles que ainda estão viajando, né? Aqueles que ainda estão descansando. E nessa noite eu peço aos irmãos que se coloquem de pé e abram suas Bíblias no Salmo de número 89. Vamos fazer essa leitura, Salmo de número 89. Nós vamos ler do verso 8 ao 18. Vamos ler juntos esses versos, Salmos de número 89, de 8 a 18. Este é um salmo que ele fala sobre a promessa do reino messiânico a Davi. É um salmo didático de Etã, Ezraíta. Então vamos ler. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti? Dominas a fúria do mar. Quando as ondas se levantam, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Calcaste a Raabe como um ferido de morte, com o teu poderoso braço dispersaste os teus inimigos. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é armado de poder, forte é a tua mão e elevada a tua destra. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta, porquanto tu és a glória da sua força. No teu favor avulta o nosso poder, pois ao Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel, o nosso Rei. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, gratos somos mais uma vez, ó Deus, por podermos estar na tua casa, pela tua imensa misericórdia em nos conceder esta graça, este favor, de podermos adentrar ao teu santo templo, de podermos nos reunir como corpo de Cristo. Obrigado por podermos ler a tua palavra, por podermos conhecer os teus feitos e ter sempre a nossa esperança firmada em ti, e o nosso conhecimento sempre exaltando a tua presença, sempre exaltando a tua força, ó Pai. Não nos deixe esquecer dos teus feitos e não nos deixe, ó Pai, nos afastarmos de ti. Seja conosco nesta noite, em nome de Jesus eu te peço. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar? O salmista ele diz: ó Senhor dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Dominas a fúria do mar, quando as suas ondas se levantam, tu as amainas. Não tem ninguém mais forte do que o nosso Deus. O mar, ele é tomado aqui como uma das grandes forças que existem na natureza, porque quando o mar, ele ataca, quando ele passa dos seus limites, quando ele vem sobre a terra, não tem nada que consegue segurar. Pelo menos das nossas forças humanas, nós não temos como barrar as águas, não temos como segurá-la. Mas o salmista, ele usa isso como mostrando a força de Deus, mostrando que Deus ele é capaz de segurar o mar. Jesus, quando o mar ele estava bravo, Jesus o acalmou. Então ele aqui ainda está bem antes da vida de Jesus, né? O salmista está bem antes da vida de Jesus, mas nós temos isso como exemplo do poder de Deus através de Cristo quando acalmou o mar. E aqui o salmista ele usa isso: dominas a fúria do mar quando as ondas se levantam, tu as acalmas. E ele fala quando calcaste a Raabe. Raabe era um monstro mitológico, marítimo. Então quando ele se levantava, o povo tremia, né? Essa era a mitologia, que se ele se levantasse o povo tremeria, ficaria com medo. Todo mundo correria, né? Porque ele era muito forte e é um monstro que vivia no mar. Então, quando o mar atacava, seria como se esse monstro estivesse atacando. Mas Deus,
pela sua força, como o salmista está usando aqui esse exemplo, o calcou, Deus o pisou, o esmagou como ferido de morte. E ele vai usando esses exemplos que de Deus é os céus, de Deus é a terra, porque ele tudo criou, ele tudo formou. A justiça e o direito são os fundamentos do trono de Deus, e bem-aventurados são aqueles que conhecem os vivas de júbilo, que andam na presença, na luz do Senhor. E nós somos este povo, nós conhecemos os vivas de júbilo, que são os feitos de Deus. Esses são os vivas de júbilo, aquilo que Deus já fez no passado por nós e o que Ele pode fazer no futuro pelas nossas vidas. Então nós, como povo eleito, como povo que conhece os vivas de júbilo, nós vamos cantar ao nosso Deus, nós temos que exaltar o nome do nosso Deus, porque ao nosso Deus pertence toda a honra e toda a glória. E nesse momento eu peço à igreja que se coloque de pé e nós vamos cantar bem mais que as forças. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, firmado por suas mãos. Tu és início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conhecer, as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. De amor, tua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi com amor, machucada no jardim, morreu por mim, e amor. De amor, tua vida entregou, meu Senhor, humilhado foi com amor, machucada no jardim, morreu por mim, e amor. Vamos cantar novamente esse cântico, porque bem mais que as forças, poder e reis, bem mais que tudo aquilo que existe, Deus, Ele nos amou, mesmo sendo machucado como a flor no jardim, como Ele foi lá na cruz, mas mesmo assim Ele não deixou de demonstrar o seu amor por nós e derramou a sua bênção, a sua graça sobre as nossas vidas. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos, início, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, as riquezas, tesouros desta
sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou. Meu Senhor, humilhado foi como a flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Lá na cruz, Deus pensou em nós, Ele lembrou de nós naquele momento. E nós vamos cantar que há um lugar onde nós podemos ter refúgio, onde nós podemos ter tranquilidade, onde nós podemos ter a paz de Deus nas nossas vidas. E esse lugar, Ele é no Senhor. Há um lugar de descanso em ti, há um lugar de refrigério em ti, há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à terra. Esse lugar é no Senhor. 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 Há um lugar onde a ignorância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar que o Senhor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Oremos. Santo Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque através de Cristo Jesus nós temos um lugar de refrigério, nós temos um lugar de paz, nós temos um lugar de tranquilidade, mesmo ainda estando neste mundo. Nós sabemos que através da fé em Cristo Jesus nós podemos gozar de todos estes privilégios. Obrigado, Senhor, por cuidar das nossas vidas e nos trazer para este lugar de refrigério, este lugar de paz. Obrigado por cada coração presente, por cada vida disposta a ouvir a Tua palavra. E nós te rogamos, Senhor, usa o Teu servo que falará de Ti, usa o Teu vaso, ó Deus, faze um vaso de honra deste Teu servo e fala através dele aos nossos corações. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar? Como nós sabemos, o pastor ele ainda está tendo um pequeno recesso, né? Não é muito grande, né? Mas dá um descanso já muito bom para ele pelo período que ele passou, pelos problemas, né? Que ele enfrentou. E hoje ele deixou esta missão da palavra com o nosso irmão Tiago e nós temos a plena certeza de que Deus vai usá-lo, de que Deus vai falar aos nossos corações através dele. Então vamos prestar atenção no que o Tiago nos trará e tudo que ele disser vem da parte de Deus. Tiago. Boa noite, irmãos. Graças a Deus que estamos aqui hoje para ler a palavra de Deus, para aprender mais de Deus. E a nossa oração é para que essa palavra nos fortaleça e nos transforme a cada dia. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Tiago, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 1. Então, hoje a gente chega no capítulo... Hoje a gente inicia o capítulo 2. A gente chegou a terminar o capítulo 1 em 3 pregações. E a partir de hoje vamos começar o 2:1. Vai até o 13. Começa assim. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juiz é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia.
a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, por favor, a entendê-la, Senhor, todos os dias, a meditar nela e que sejamos, ó Pai, transformados por ela. Nos abençoa, Senhor, que nós possamos estar aqui com corações entregues a Ti, Senhor. Oramos a Ti no nome santo do nosso Senhor Jesus. Amém. Irmãos, a título de introdução, é importante a gente relembrar algumas coisas da carta de Tiago, já que faz um tempinho aí que a gente estudou o capítulo 1 da carta. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esse Tiago aqui, que escreveu a carta, é o Tiago, irmão de Jesus. Não é o apóstolo. O apóstolo ele morreu muito cedo, já no início da perseguição da igreja. E para quem Tiago está escrevendo? Tiago, que também era o líder da igreja de Jerusalém. Ele escreve para cristãos que eram judeus, ou seja, judeus que se converteram ao cristianismo, e que eles estavam espalhados pelo Império Romano, eles estavam na diáspora, como Tiago chama aqui. E esses judeus cristãos, eles estavam passando por diversos problemas. Era tribulação em cima de tribulação. Só que qual era o problema aqui? O problema é que esses cristãos, eles não estavam sabendo lidar com os problemas, lidar com as tribulações. Em vez de eles darem glórias a Deus, mesmo nas tribulações, eles estavam pecando por causa das tribulações. Então, diversas vezes, Tiago vai repreender esses irmãos em Cristo e vai ensiná-los a lidar com vários tipos de problema. E no capítulo 2, Tiago vai, de certa forma, continuar aquilo que ele estava falando antes. Então, só para relembrar, no final do capítulo 1, Tiago estava dizendo que o cristão ele não deve ser um mero ouvinte da palavra. Não só ouvinte, mas principalmente um fiel praticante. Então não adianta você ouvir a palavra de Deus, ouvir, e isso não transformar você. Porque a palavra de Deus é aquela que vai mostrar para você os seus pecados, vai mostrar para você onde você precisa mudar. Então se você olha para a palavra de Deus, vê que você tem pecados e você não se transforma, você não quer mudar, então é o mesmo que nada. Então você só está ouvindo, você não está praticando. E por isso Tiago nos ordena que nós sejamos fiéis praticantes da palavra de Deus. Então, aqui no início do capítulo 2, Tiago vai continuar tratando, de certa forma, da incoerência entre a fé em Jesus e o proceder. Ou seja, se você, a pessoa que se diz crente em Jesus Cristo, mas age de outra forma. E o assunto principal de hoje aqui é a acepção de pessoas. Então, ele começa no capítulo 1 dizendo assim, capítulo 2, versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então perceba que Tiago sempre se dirige para os seus leitores como meus irmãos, meus amados irmãos. Então ele sempre deixa claro que ele está falando com crentes. E ele coloca aqui a fraternidade que ele tem, ele trata os irmãos com carinho. Por quê? Porque apesar de ele fazer repreensões, exortações, mas isso é por amor. Então é nessa fraternidade que Tiago prepara o terreno para fazer algumas exortações, mas é para o bem daqueles irmãos. Então aqui ele está falando, a primeira coisa que ele fala é, meus irmãos, não tenhais a fé em Cristo em acepção de pessoas. O que ele quer dizer aqui no versículo 1 é que aqueles que vivem pela fé em Cristo não devem fazer acepção de pessoas, porque uma coisa não é compatível com outra. E o que é acepção de pessoas aqui que o Tiago está falando? Esse termo acepção de pessoas significa você julgar alguém apenas pela aparência daquela pessoa. Ou seja, você não conhece aquela pessoa, você não sabe nada da vida dela, você só sabe o que você está vendo naquele momento. E a partir do que você vê, você já faz ali um julgamento daquela pessoa. Então, isso é a acepção de pessoas aqui que o Tiago está tratando. Em especial, essa acepção de pessoas aqui é com base em riquezas. Isso vai ficar mais claro ao longo dos versículos. E por que eu estou adiantando isso daqui? Porque é interessante que Tiago diz que Jesus é o Senhor da glória. Então vamos entender aqui o raciocínio. Infelizmente, por causa do nosso pecado, nossa natureza carnal, nós tendemos a olhar para uma pessoa que tem posses, ou seja, uma pessoa que você vê claramente que é uma pessoa rica, ou pelo que ela veste, ou pelo que ela usa, ou pelo carro, ou pela casa, e nós tendemos a querer bajular aquela pessoa para, de alguma forma, a gente se beneficiar dela. Então, talvez entre alguém que você nunca viu na vida,
mas você já viu que ele era rico, né, pela aparência dele, e você nem sabe quem é aquela pessoa, você não sabe o caráter daquela pessoa, mas só pelo fato dele ter riquezas, isso impressiona você a tal ponto de você querer se aproximar dele, querer fazer algo por aquela pessoa, para você ganhar vantagem em cima disso. Só que Tiago diz que Jesus é o Senhor da glória. Ou seja, nós não devemos nos surpreender com riquezas. Por quê? Porque nós cremos naquele que é o Senhor da glória. Diante da glória de Jesus, nenhuma riqueza é impressionante. Riqueza material, riqueza terrena. Porque a glória de Jesus está acima disso. Então, por que eu me impressionaria com a riqueza deste mundo se eu creio naquele que é o Senhor da glória? A maior riqueza quem tem é Cristo Jesus. E agora Tiago vai fazer aqui uma ilustração para que a gente entenda melhor essa acepção de pessoas. Ele vai falar no versículo 2. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos em trajes de luxo, então vamos entender aqui, isso aqui é uma ilustração, porém, da forma que Tiago escreve aqui, pode se referir tanto a uma hipótese como um caso real. E a gente vai entender melhor, ao longo do texto, ele vai dizer se realmente isso aqui é uma hipótese ou é um caso real que estava acontecendo ali naquela igreja. Então, a primeira situação aqui é que entra alguém na igreja, né? Perceba que Tiago chama a igreja aqui de sinagoga. Não, a sinagoga aqui não quer dizer que seja mesmo o lugar dos judeus. É porque Tiago está escrevendo para cristãos do primeiro século, né? E judeus cristãos. Então, era comum muitas vezes chamarem as igrejas ou as reuniões de culto, né? As reuniões ali onde eles estavam para cultuar a Deus, de sinagogas. Então, isso não era anormal. Então, ele diz assim, olha, entra alguém na igreja e esse alguém é rico. Como é que ele descreve esse rico? Pelos anéis de ouro nos dedos e pelos trajes de luxo, ou seja, trajes luxuosos, trajes resplandecentes. Então, provavelmente que estava se referindo a alguém da nobreza, ou então alguém da realeza, né? Então, é alguém que pelas roupas, elas são tão resplandecentes, que só de você olhar, você já vê que é alguém de muitas posses. Então, entre essa pessoa na igreja e entre uma outra. E quem é essa outra? E entrar também algum pobre andrajoso. Pobre andrajoso aqui significa um pobre que está mal vestido, que está com vestes imundas. Então, aqui é importante entender que Tiago não está fazendo simplesmente um contraste entre rico e pobre. Não é simplesmente entre rico e pobre, mas sim entre um pobre cristão e um rico ímpio. Apesar de não parecer claro agora nesse versículo, também ele vai explicar ao longo dos outros versículos. E isso aqui não era normal. Por quê? Naquela época, nos primeiros séculos da igreja, era muito comum que durante os cultos tivessem pessoas de várias classes sociais. O cristianismo ele ganhou muita força, né, em várias camadas da sociedade. O cristianismo ele atingiu tanto ricos quanto pobres. Então era normal, desde aquela época, que estivesse dentro lá dos cultos pessoas que tinham muitas posses como pessoas que não tinham muitas posses. Então o que aconteceu aqui? Entrou um rico e entrou um pobre na igreja. E o que acontece? O que os irmãos fizeram diante disso? Vai dizer o versículo 3. E tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu, assenta-te aqui em lugar de honra. Então, olha só o que aconteceu. Aqueles irmãos que eram da igreja olharam para o rico e trataram ele com deferência. A expressão aqui, tratar com deferência, significa literalmente como se você estivesse olhando fixamente para aquela pessoa, já querendo, pensando em alguma forma de favorecê-la. Então você olha para ela, você perde a atenção de tudo que você estava antes, e você olha só para aquela pessoa, e você fica pensando de um meio, de como você pode tratar ela para você se beneficiar disso. E aí a pessoa olha para o rico e diz assim, olha, tu, assenta-te aqui em lugar de honra. Claro que Tiago não está querendo dizer que nas igrejas existiam lugares de honra mesmo, lugares assim, digamos, para os fariseus, né, que tinham nas sinagogas realmente. Mas o lugar de honra aqui é simplesmente um lugar bom, um lugar especial, assim, um lugar bom de se ver a pregação, de se ver o púlpito, né? Então seria, por exemplo, aqui na frente da igreja. Então chegou um rico que você nem conhece e você já chamou ele para sentar logo aqui nos primeiros lugares, onde ele teria uma boa visão. E o pobre que chegou também na igreja, o que eles fizeram com o pobre aqui na ilustração? Aqui diz, e disserdes ao pobre, tu, fica ali em pé. Então olha só, o rico vai mandar sentar aqui na frente.
mas o pobre mandaram ficar lá atrás da igreja, em pé, de modo que ninguém percebesse que ele estava ali. Ou então tinha uma outra opção também para o pobre. Ou ele ia ficar lá atrás da igreja, sem ninguém ver ele, ou, diz aqui, assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Então ele poderia até ficar sentado, mas ele ficaria no chão, sentado no chão, embaixo de onde as pessoas estavam. Essa expressão aqui, abaixo do estrado dos meus pés, significa um lugar de humilhação, né? Um lugar de desonra, um lugar de vergonha. Ou seja, eles trataram o rico tiveram o melhor tratamento para com o rico, a melhor forma do mundo, enquanto que o pobre eles trataram da pior forma possível. E tudo isso simplesmente porque um era rico e o outro era pobre. E agora Tiago vai falar no versículo 4 sobre essa atitude. Não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? A primeira coisa que Tiago fala é que se a igreja, se nós cristãos tratarmos essas duas pessoas dessa forma, primeiro, isso não vem da palavra de Deus. Obviamente, isso não vem da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus nunca vai dizer para a gente tratar bem o rico e tratar mal o pobre. Então, de onde vem isso aqui? Isso aqui vem de nós mesmos, ou seja, da nossa natureza carnal. Esse julgamento que foi feito não foi baseado na palavra, mas foi baseado simplesmente naquilo que está dentro de mim, ou seja, no preconceito, na discriminação. E por causa dessa atitude, nós nos tornamos, quando fazemos isso, juízes tomados por perversos pensamentos. Por que juízes? Porque nós fizemos um julgamento. Nós achamos que um merecia o melhor e o outro merecia o pior. Só que olha só, que juiz a gente se tornou? Um juiz tomado por perversos pensamentos. Juiz, a gente sempre quer que seja aquele justo, né? Aquele juiz que realmente faz a coisa certa. Mas nesse caso aqui, a gente se torna um juiz. Mas não aquele juiz do bem, mas aquele juiz tomado por perversos pensamentos. Então é assim que Tiago vê aquela pessoa que faz essa distinção. Ele diz mais no versículo 5. Ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos. A expressão aqui traduzida por ouvir, a palavra traduzida por ouvir, não é simplesmente ouvir. É como se estivesse falando assim, olha, o que eu vou falar logo em seguida requer muita atenção. Ou seja, prestem muita atenção no que eu vou falar logo em seguida. E o que Tiago queria que eles entendessem? Tiago queria que eles entendessem como Deus olha para o pobre. E aqui, de novo, ele fala, ouvir, meus amados irmãos. Ou seja, ele vai fazer uma repreensão, mas antes ele faz questão de mostrar o amor que ele sente por aquelas pessoas. Ele diz assim, ainda no versículo 5. Não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé? Olha só que legal. Como é que Deus vê o pobre? Deus escolhe o pobre. E a palavra aqui escolher, ela tem dois sentidos. O primeiro é escolher para a salvação, no sentido de eleição. E nesse momento é óbvio que Tiago não está falando que todo pobre é um eleito ou que todo pobre é cristão, mas o que ele está querendo dizer aqui é que até mesmo dentre os pobres, e muitos pobres também são eleitos de Deus, são pessoas crentes em Cristo verdadeiramente, mas também tem um segundo significado. Deus, além de eleger os pobres, escolheu eles para exercerem funções especiais. E que função especial é essa que o pobre pode fazer para edificar a sua igreja? E uma das maiores funções que a Bíblia diz com relação à pobreza, com relação a você viver com pouco, é acabar com a soberba dos ricos. Então, é muito comum, às vezes, você ver um cristão que ele tem muitas posses, ele é rico, mas ele não é tão feliz assim. Ele vive preocupado que o dinheiro dele pode acabar, ele vive ansioso porque a empresa dele pode se dar mal, porque a empresa dele não está indo tão bem. E ao mesmo tempo, na mesma igreja, você consegue muitas vezes ver um irmão que não tem tantas posses, que não tem uma empresa, mas que é feliz e que não vive realmente ansioso. Pelo contrário, ele vive muito bem e vive para Deus. E é muito comum também a riqueza, às vezes, afastar a gente de Deus, a ponto de a gente faltar cultos da igreja, por exemplo. Enquanto que aquele irmão que não tem muitas posses, mas ele está ali todo domingo na igreja e está ali com alegria. Então, Deus usa muitas vezes aqueles irmãos que não têm muitas posses para humilhar os ricos, para tirar a soberba dos ricos. Então, isso é uma função muito especial.
Então Deus usa cada um de nós, seja rico, seja pobre, não importa quem nós sejamos, Deus nos usa, pode nos usar como instrumentos nas mãos dele para edificar a sua igreja. E ele continua, ele diz que o pobre que Deus escolheu, ele escolheu para serem ricos em fé, ou melhor, ricos por causa da sua fé. É interessante notar aqui nessa expressão também, que Tiago diz assim, ó, que esses pobres, aqui ó, os que para o mundo são pobres. Então veja bem, essas pessoas que são pobres ao olhar do mundo, na ótica de bens materiais. Então o que Tiago está dizendo aqui, que essas pessoas que para o mundo não têm muitas posses, são pobres para o mundo, essas pessoas são ricas para Deus. E ricas por quê? Por causa da fé que eles têm em Jesus Cristo. Porque quando você crê em Cristo, você tem a vida eterna. E não há riqueza maior do que essa. A partir do momento que você crê em Cristo e que você vive uma vida para Cristo, você começa a acumular tesouros celestiais. Ainda que você não tenha muito dinheiro aqui nesta terra, mas você já tem no céu garantido tesouros celestiais. Inclusive, Tiago diz que você é um herdeiro de Deus, aqui no final do versículo. Ele diz, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Então, olha só, o pobre não só é rico por causa da fé dele, mas também ele tem uma herança, né, diante de Deus. E aqui diz que essa herança é herdeiros do reino que ele, né, no caso Deus, prometeu aos que o amam. Essa expressão que ele prometeu aos que o amam, Tiago já havia usado no capítulo 1, né, para dizer daquele que ele persevera em meio às provações e que por causa disso ele recebe a coroa da vida, que Deus promete para aqueles que amam. Então aqui nessa vida nós vamos passar por tribulações, e até mesmo você que pode ter dinheiro hoje, amanhã pode não ter, mas isso também se caracteriza como uma provação para você. E se você vencer isso com perseverança, né, você está mostrando que você é um herdeiro de Deus, você é um herdeiro do reino de Deus e você é rico por causa da sua fé. Então, aquelas pessoas que passam pela vida, ainda que sejam com dificuldades financeiras, mas se elas passam por isso pela fé em Jesus, né, elas mostram que elas amam a Deus e que estarão com Deus para sempre. Lembrando, irmãos, que, mais uma vez, Tiago não está dizendo que é pecado você ser rico ou pecado você ter posses. Como eu falei no início, a distinção aqui é entre o pobre que é crente e o rico que é ímpio, né? E isso vai ficar bem claro a partir dos próximos versículos. No versículo 6, ele diz assim, entretanto, vós outros menosprezardes o pobre. Aqui agora, nesse versículo, Tiago deixa bem claro que aquela ilustração que ele fez não era simplesmente uma situação hipotética, mas sim um caso real. Então é provável que até aqui muita gente da igreja estava lendo essa carta e pensando mesmo numa parábola, pensando numa ilustração, não pensava que era com ela. Mas aqui nesse momento Tiago diz, olha, vós outros menosprezartes o pobre. Ou seja, o autor dessa discriminação e desse favoritismo para o rico são vocês. Então, isso lembra muito o que Natã fez com Davi, quando Davi adulterou, né, e depois matou Urias. Né, Natã chegou para Davi, contou uma parábola daquela ovelha, daquela ovelhinha, do carneiro, do cordeiro, né, e depois ele apontou para Davi e disse, tu és aquele que fez isso. Então, da mesma forma, Tiago aqui criou uma ilustração, né, para chocar aquelas pessoas, porque com certeza todo mundo que ouviu isso daqui percebeu a tamanha injustiça, né, tanto do rico que foi favorecido só por ser rico e do pobre que foi humilhado, né, e agora Tiago diz que o autor são simplesmente os cristãos, aquelas pessoas da igreja. Ou seja, nós cristãos estamos sujeitos muitas vezes a fazer isso. Tiago está colocando aqui. E agora ele vai falar duas características de ricos como esses que entraram na igreja e foram favorecidos. Ele vai dizer assim, ó, não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para tribunais? Então, nesse versículo aqui, Tiago vai caracterizar esses ricos de duas formas. Primeiro, esses ricos oprimiam os cristãos. Porque o que acontecia? Era comum nessa época que os cristãos, eles trabalhassem para pessoas ricas, né? Fossem
fizessem serviço para pessoas ricas. Só que aqui Tiago diz que esses cristãos estavam sendo oprimidos pelos seus patrões. E aqui a ideia de oprimir é a ideia de explorar. Então a gente não sabe ao certo se, por exemplo, esses patrões não estavam pagando os cristãos seus salários, ou talvez estavam mudando o salário, não estavam pagando o que eles diziam que iam pagar. Então a gente só sabe que eles estavam sendo explorados. E ainda mais, além de ser explorados, eles estavam arrastando os cristãos para os tribunais. Também não era raro nessa época que um cristão fosse arrastado para o tribunal simplesmente por ser cristão. Ou seja, ele ia para o tribunal acusado de traição contra lá o imperador ou sedição, e aí ele era julgado por causa disso. Mas na verdade ele só estava ali mesmo porque ele acreditava em Jesus Cristo e tinha fé em Jesus Cristo. Então, ricos como esse, que eram favorecidos na igreja, eram ricos que exploravam cristãos e que arrastavam eles para os tribunais. E ainda tem uma coisa pior do que esses dois, que ele vai falar no versículo 7. Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Então, o bom nome que sobre vós foi invocado é uma referência clara ao nome de Deus. Então, pessoas que estavam aqui sendo nos primeiros lugares, sendo convidadas pelos irmãos da igreja, eram pessoas desse tipo que blasfemavam o nome de Deus. Ou seja, blasfemar aqui é você falar mal, ou seja, você tratar o nome de Deus com irreverência, né? Você tratar o nome de Deus como se fosse qualquer coisa. Então, eram pessoas desse tipo que estavam sendo favorecidas quando entravam numa igreja. Enquanto que aquelas pessoas que eram crentes de verdade e que estavam ali para adorar a Deus, estavam praticamente sendo expulsas, estavam sendo colocadas de escanteio, só porque não tinham tantas condições quanto os primeiros. Então, é esse retrato aqui que Tiago faz sobre a acepção de pessoas. Então, você vê aqui claramente uma discriminação e um favoritismo. E agora, a partir do versículo 8, né, até o versículo 11, Tiago vai falar sobre lei, porque os leitores dele eram judeus cristãos. E se eles eram judeus cristãos, eles entendiam muito bem o que era a lei, né? A lei de Deus, a lei mosaica e outros mandamentos de Deus. Agora ele vai falar sobre isso, sobre a acepção de pessoas e a relação entre você fazer essa acepção e a relação que você vai ter com a lei de Deus por causa disso. No versículo 8, ele começa esse assunto dizendo assim: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, então aqui Tiago vai fazer um contraste. O contraste entre fazer o certo e fazer o errado. E aqui ele começa dizendo sobre fazer o certo. E aqui está dizendo, se vocês observarem a lei régia, esse verbo aqui, observar, significa cumprir, mas cumprir de forma plena mesmo, cumprir cabalmente a lei, do início ao fim. E qual é essa lei régia que ele está falando aqui? A lei régia é amarás o teu próximo como a ti mesmo, que é o que ele vai citar aqui logo em seguida no versículo. Então, por que Tiago diz que esse mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele é a lei régia? Pode ser por dois motivos que não são excludentes. O primeiro motivo é porque essa lei é a lei régia, porque ela foi dada pelo nosso rei, o nosso rei Jesus Cristo. E a segunda, ela é lei régia porque ela tem uma importância. Quando os fariseus chegaram para Jesus e o escriba perguntou assim, Jesus, qual é o maior dos mandamentos? O que Jesus falou? Amarás a Deus acima de tudo. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E estava citando lá o Pentateuco. Então, perceba que Jesus, ele destacou esse mandamento. E Tiago está falando aqui do segundo, não do primeiro. Por que Tiago não usou o primeiro? Porque aqui ele está tratando sobre o relacionamento horizontal. Ele está falando de acepção de pessoas. Então, ele puxou para ele aqui o segundo mais importante que Jesus colocou, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei régia. Ou seja, se você observar essa lei régia, se você cumprir essa lei régia, o que acontece? Vai dizer aí o versículo. Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Ou seja, o proceder de vocês com relação a Deus é um proceder correto. Você está fazendo o correto. É para você seguir realmente esse caminho. Isso é fazer o certo. Agora, e o fazer o errado? Versículo 9. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Então, o certo é você amar o próximo como a ti mesmo.
E qual é o errado, que seria o oposto disso? É você fazer acepção de pessoas. Por quê? Porque você não está amando o próximo como a você mesmo. Pelo contrário, você está julgando o próximo com base apenas na aparência dele, você nem conhece ele, você já está tratando ele mal por causa disso, ou favorecendo ele por causa disso, sem conhecer ainda o caráter daquela pessoa. E aí que está dizendo que se você discrimina alguém só pelas posses, você comete a acepção de pessoas e você está cometendo o quê? Pecado. Perceba que Tiago trata a acepção de pessoas como pecado. Muitas vezes nós, se você vê alguém falando mal de outra pessoa só pelo que ela está vestindo, você já pensa que isso aí é só assim, é só um errinho que a pessoa cometeu, né? Quem nunca julgou alguém por que ela estava vestindo ou porque como ela estava ali, a aparência dela, isso é só um errinho. Tiago não diz que isso é um errinho. Né? Ele diz que o quê? Vocês cometeram um pecado. Então, se você julga alguém com base apenas na aparência, você está fazendo o que o seu coração maligno quer. Você está cometendo um pecado. E tanto que ele continua aqui, ó. Cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Ou seja, a lei de Deus vai cobrar isso de você. Ela vai cobrar você como se você transgrediu a lei por causa disso. E você vai ser questionado por causa disso, por causa dessa acepção de pessoas que você fez. E aqui Tiago vai detalhar melhor isso aqui a partir do versículo 10. Ele vai dizer: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E, claro que, né, desde aqui, os cristãos eles já sabiam que era impossível para nós cumprirmos toda a lei. Né? Isso porque nós somos pecadores e que a salvação mesmo não é pelas nossas obras, mas sim pela fé em Cristo. Apesar de que os fariseus acreditavam que eles poderiam ser salvos pelas obras deles, ou seja, cumprindo a lei de Moisés. Eles achavam que era perfeitamente possível cumprir toda a lei, do início ao fim, e que eles seriam salvos por isso. Mas o que o Tiago está dizendo aqui é que ainda que você conseguisse cumprir praticamente toda a lei, mas se você tropeçasse, se você pecasse em um único mandamento, você ia se tornar transgressor de toda a lei. Ou seja, você pode cumprir 99,9% da lei, mas por causa desse 0,1%, você já é considerado um transgressor da lei. É importante observar aqui, Tiago não está dizendo que você vai perder a salvação por causa disso. Né? Que você é um crente, mas porque você cometeu acepção de pessoas, você é um transgressor da lei, agora você vai para o inferno. Não é isso que ele está falando. Né? Mas, apesar de que a nossa salvação ela já está garantida, isso não quer dizer que a gente pode viver de qualquer forma. Tanto que, se você não vigiar, se você não meditar na palavra de Deus, você está sujeito a cometer vários tipos de pecado, né? Dos piores possíveis. Né? E, por causa desses pecados, você vai sofrer as consequências, ainda que sejam consequências temporais. E um outro exemplo disso é o de Davi. Né? Davi era um servo de Deus, era um homem segundo o coração de Deus, mas ele adulterou e depois matou. E claro que Davi não perdeu a salvação, mas ele não deixou de sofrer as consequências por causa disso. Então tomemos muito cuidado, porque nós podemos ser transgressores da lei. E ainda que isso não tire a nossa salvação, mas isso vai fazer a gente sofrer consequências ainda nesta vida terrena. Então o Tiago está dizendo aqui, que se você tropeça em um único ponto, já é o suficiente para você ser considerado um transgressor da lei. Mas por quê? Qual é o raciocínio que ele usa aqui? Ele vai falar no versículo 11. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Qual é o raciocínio de Tiago aqui? Está dizendo assim, olha, quem foi que deu cada um dos mandamentos? Todos os mandamentos? Foi a mesma pessoa. Foi Deus. Então, o mesmo Deus que disse não adulteras, ele disse também não mate. Então, como é só um legislador, existe um único legislador de toda a lei, então a lei também tem uma unidade. Então, para você ser transgressor da lei, basta você descumprir um só mandamento. Porque quem disse esse mandamento foi o mesmo que disse todos os outros.
Então, por esse mandamento, você quebrou a lei, você é um transgressor da lei. Então, se você quer ser um cumpridor da lei zeloso, então cumpra todos os mandamentos. Para você ser um cumpridor, você vai ter que cumprir todos. Mas para você ser um transgressor, basta você não cumprir um. Então, esse é o raciocínio, porque foi um só, foi Deus quem deu todos os mandamentos. Agora, perceba aqui, Tiago vai dizer, qual é o exemplo que ele vai dar aqui da lei? Lei aqui para ele, nesse caso, nesse versículo 11, nesse 10 e 11, são os 10 mandamentos, porque ele vai dar o exemplo dos 10 mandamentos. E ele vai começar com não adulterarás. Ora, o adultério, nessa época, já era considerado um pecado horrível, um pecado grotesco, apesar de que, infelizmente, hoje o adultério já não é mais visto como algo grotesco, hoje as coisas estão ficando cada vez piores, né, com relação a isso, mas nessa época o adultério era algo assim horrível para crentes e para não crentes. Né? E aqui muita gente se orgulhava, não, eu adúltero, jamais, eu nunca cometi adultério, sempre fui fiel. Aqui Tiago está dizendo, olha, vocês se orgulham de não serem adúlteros, tudo bem, mas a mesma pessoa que disse isso foi a mesma pessoa que disse, não matarás. Mas aí você diz, mas eu não matei. Mas qual é o pecado que Tiago está dizendo aqui? Vocês fizeram acepção de pessoas. Então perceba que Tiago está colocando no mesmo patamar você fazer acepção de pessoas com você matar alguém. Isso não é novidade, porque Jesus também já falou isso quando ele estava interpretando a lei. Né? Jesus já tinha falado isso. Já tinha colocado o homicídio também no mesmo patamar de um outro pecado que para a gente não era tão ruim assim, mas Jesus colocou e Tiago coloca aqui. Então, se você achava que a acepção de pessoas não era algo tão ruim assim, aqui Tiago está colocando a acepção de pessoas no mesmo patamar de você matar alguém, de você assassinar alguém. Então, Tiago está dizendo, ora, você pode se orgulhar por não adulterar, mas quando você faz a acepção de pessoas, era como se você estivesse matando alguém, assassinando alguém, e você está descumprindo a lei de qualquer forma. Você é um transgressor dessa lei. É o que ele fala na parte B, né? Se não adulteras, porém matas, vens a ser, de qualquer forma, transgressor da lei. Então, o que Tiago está colocando aqui para nós é o nível, né? A extensão desse pecado. Então, algo que a gente no início pode ter pensado, não, mas isso não é um pecado tão ruim assim. Tiago está destrinchando cada vez mais e explicando cada vez mais o quão horrível é você julgar alguém baseado apenas na aparência. Isso é a quebra da lei de Deus. E agora, na última parte, do versículo 12 e do versículo 13, Tiago vai falar sobre juízo e sobre misericórdia. Versículo 12 ele diz assim, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então vamos entender aqui esse mandamento de Tiago. Tiago está dizendo assim, olha, vocês devem falar e viver como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. A expressão lei da liberdade, Tiago já tinha usado no capítulo 1 também. Lei da liberdade aqui é uma referência ao evangelho. E por que o evangelho é chamado de lei da liberdade? Porque ele nos liberta do jugo do pecado. Porque o evangelho nos liberta da condenação eterna. São as boas novas, é a fé em Jesus Cristo que faz com que a gente viva eternamente com Deus, o adorando, engrandecendo o nome dele, e não há coisa melhor do que viver essa vida eterna. Então, Tiago está dizendo que nós devemos viver como aqueles que vão ser julgados pela lei da liberdade. O que ele quer dizer com isso? Está falando assim, olha, quando vocês chegarem lá no tribunal de Deus, no julgamento final, o que vocês merecem? O que nós merecemos? A gente merece o inferno. Ninguém vai chegar e dizer para Deus, Deus, eu mereço ir para o céu, porque eu fui uma pessoa boa. Não tem. Todos nós merecemos o inferno. E se a gente fosse ser julgado pela lei de Deus, a gente ia merecer o inferno, porque a gente não consegue cumprir plenamente toda a lei. Mas o que vai acontecer? Nós não vamos ser julgados pela lei. Nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, ou seja, pelo evangelho. Jesus pagou o preço por nós. E nós fomos justificados. O que é justificado? Nós fomos declarados justos. Mas a justiça é nossa? Não, a justiça é de Cristo. Então, quando você chegar lá no julgamento, no tribunal de Deus, você deveria ir para o inferno. Mas, em vez disso, você vai para o céu. Então, viva
a sua vida nessa terra sabendo disso, pensando nisso. Ora, se você sabe que você merecia o inferno, o juízo de Deus deveria pesar sobre você durante toda a eternidade, mas em vez disso, Deus vai lhe dar a salvação em Cristo, então cabe a nós o mínimo é um sentimento de pura gratidão. Então, a gente vai querer obedecer a Deus, aos mandamentos, não para ser salvo, mas sim porque nós já somos salvos em Jesus. E esse sentimento de gratidão é que nos leva a adorar a Deus e querer cumprir a lei de Deus, querer obedecer os mandamentos de Deus, querer obedecer aquilo que Deus coloca para nós na Bíblia. Então, nós devemos viver como aqueles que vão ser julgados pelo Evangelho, pela lei da liberdade, sabendo que a gente vai ter a salvação sem merecer. E no versículo 13, ele termina dizendo assim: porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Aquele que é ímpio, aquele que nunca se converte, esse ímpio é aquele que faz acepção de pessoas constantemente. Ele não tem um temor a Deus no coração dele. Então ele não tem o mandamento de amarás o teu próximo como a ti mesmo no coração dele. Esse ímpio vai passar a vida inteira dele sem usar misericórdia com as pessoas. Mas o que vai acontecer com ele no final? Ele não vai receber misericórdia da parte de Deus. Então perceba só, Tiago está dizendo que no momento que você faz acepção de pessoas, você não está vivendo como aquele que vai ser julgado pelo Evangelho no final. Você está vivendo como aquele que vai ser tratado sem misericórdia no final. Ou, em outras palavras, você está agindo como um ímpio. Você não está agindo como um cristão, você está agindo como alguém que não tem a fé em Jesus. Então, percebam aí a incoerência entre você dizer que tem fé em Cristo, mas você fazer, nós fazermos a acepção de pessoas. Está agindo como pessoas que vão ser julgadas, que vão para o inferno no final, e não como pessoas que vão para o céu no final mesmo, sem merecer. Então, aqui no dia do julgamento final, você vai ter o ímpio, que vai para o inferno, que não vai receber misericórdia, e você vai ter o crente, que pela misericórdia de Deus vai para o céu. E aqui ele termina dizendo: a misericórdia triunfa sobre o juízo. A palavra triunfar aqui significa você se gloriar pela vitória que você obteve. A ideia aqui é de um gladiador que está numa arena e ele venceu o inimigo, ele triunfou sobre o inimigo. E aí ele se gloria por causa disso. Então o que Tiago está dizendo aqui é que no julgamento final, todos nós, mesmo crentes, merecemos o inferno. Mas o que vai acontecer? No final de tudo, a misericórdia, o evangelho, vai triunfar. E por causa de Jesus, nós vamos para o céu. Ora, se nós vamos para o céu, no final de tudo, pela misericórdia de Deus, quem somos nós para fazer acepção de pessoas, para julgar as pessoas pela aparência e para viver como aqueles que nunca tiveram misericórdia, como aqueles que nunca creram em Deus? E assim Tiago termina nessa passagem sobre acepção de pessoas. E aqui eu queria fazer pelo menos 3 aplicações para as nossas vidas. A primeira aplicação é a mais óbvia, do que a gente leu hoje. É que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Ou seja, nós não devemos julgar ninguém simplesmente pela aparência dela. E um bom exemplo que nós podemos ter aqui é o exemplo também de Samuel, quando Deus mandou ele ir lá na casa de Jessé para ungir quem ia ser o próximo rei. E aí entra lá os filhos de Jessé, um por um, e aí Samuel fala: é esse que vai ser o rei. Aí não é, então é esse. Por quê? Porque era forte, porque era alto. E aí o que Deus fala para Samuel? Que ele não deveria olhar como o homem vê, que Deus olha não como o homem vê, que Deus olha diferente para nós. Deus tem um olhar diferente. E o que Tiago trouxe aqui para nós é que Deus também olha para aquele irmão, mesmo que seja pobre, mas ele olha com um olhar diferente. Ele pode ser pobre para o mundo, mas para Deus ele é rico por causa da fé em Jesus e ele é herdeiro do reino de Deus. E ele foi escolhido por Deus, não só no sentido de eleição, mas também para tirar, para derrubar a soberba dos ímpios. Então, toda vez que nós olhamos para alguém e queremos julgar aquela pessoa pelo que ela aparenta ser, a gente tem que lembrar que isso não vem de Deus.
isso vem de nós mesmos, nossa natureza carnal, e nós nos tornamos juízes tomados por perversos pensamentos. A segunda coisa que a gente tem que perceber aqui é justamente a extensão dos nossos pecados. A gente deve ter consciência da amplitude dos nossos pecados. Porque o que a gente viu hoje aqui? Normalmente, se você vê algum irmão, ou então você mesmo, falar mal de outro irmão ou de outra pessoa que você não conhece, só pelo que ela aparenta, você não vê isso como, nossa, um grande pecado, como um adultério, ou como um homicídio. Mas o que Tiago colocou aqui para nós é que, ainda que não seja um adultério, mas você se torna transgressor da lei. Inclusive, ele compara justamente com o homicídio, como se você tivesse assassinado aquela pessoa. É claro que Tiago não está dizendo que no final todos vão sofrer o mesmo juízo, né? Jesus também ensinou que as pessoas vão sofrer juízos diferentes conforme os pecados delas. Mas o que Tiago está dizendo aqui é que, ainda que seja um só pecado, ele é o suficiente para você ser considerado transgressor da lei. E o que está acontecendo, infelizmente, é que conforme o tempo passa, cada vez mais pecados entram para a lista daqueles pecados que são vistos pela sociedade como pecados do bem, ou pecados que não são tão ruins assim. Por exemplo, você fazer acepção de pessoas na sociedade, isso não é visto como algo tão ruim assim. Hoje em dia, até mesmo o adultério não é visto como algo tão ruim assim para o mundo. Então, conforme o tempo passa, mais e mais pecados vão ser considerados pecados comuns para a sociedade. E isso pode fazer com que nós, cristãos, esqueçamos da gravidade do pecado. Se a gente começar a tratar todo pecado como algo normal, como algo simples, a gente vai acabar se tornando transgressor da lei constantemente. E o que Tiago está dizendo aqui é que nos mais simples pecados, né, e simples aqui entre aspas, são suficientes para você transgredir a lei de Deus. E o mesmo Deus que deu o mandamento, deu todos os outros, porque ele é único e a lei também é uma só. E por isso a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente nunca deve tratar o pecado como se fosse algo simples. A gente sempre deve tratar o pecado como ele é, um pecado. Algo que nos separa de Deus, algo muito sério, e algo que deve ser tratado, que deve ser corrigido à luz das Escrituras. E a terceira e última aplicação que nós temos aqui é que nós devemos ser misericordiosos, né? Como o Tiago disse, a misericórdia vai triunfar sobre o juízo. E aqui o que nós podemos ter em mente também é a parábola do credor incompassivo, que Jesus contou. O que aconteceu naquela parábola? Um homem tinha uma dívida praticamente infinita, enorme aí para com o rei, mas o que o rei fez? O rei tratou aquele homem com misericórdia, perdoou a dívida dele. Misericórdia é você tratar alguém como aquela pessoa, como se tratar alguém como ela não merecesse. Né? Ela não merecia ser tratada daquele jeito, mas mesmo assim você trata ela. Aí a gente pode perguntar assim, né? O nosso pecado pode perguntar, mas isso não é certo, né? Se aquela pessoa merecia isso, eu vou dar para ela o que ela merece, né? Ou seja, o mal, vou retribuir o mal com o mal. Mas não foi isso que Deus fez conosco, né? Nós merecíamos o inferno, mas Deus não nos tratou desse jeito. Pelo contrário, Ele nos deu a salvação em Cristo. E assim mesmo o rei perdoou aquele credor. Só que ele não fez como o rei. Ele não teve misericórdia daquele que devia a ele. Em vez disso, ele cobrou a dívida. E o que aconteceu? O rei, quando soube disso, prendeu aquele primeiro que foi perdoado a dívida, até que ele aprendesse a perdoar. Então, que nós não sejamos presos pela nossa falta de misericórdia. Então, o que Tiago traz aqui para nós hoje é que a misericórdia, ela deve sempre triunfar, porque a misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então, em vez de você olhar para alguém e fazer algum juízo de valor baseado apenas no que aquela pessoa aparenta ser, você deve sempre ser misericordioso, deve se envolver com aquela pessoa, ver realmente quem aquela pessoa é, e muitas vezes você pode se surpreender, porque aquela pessoa que você achava que merecia o último lugar é uma pessoa bem mais piedosa que você, e você teria muito a aprender com aquela pessoa. Então, toda vez que nós julgamos apenas pela aparência,
nós deixamos de ser misericordiosos, nós cometemos acepção de pessoas e nos tornamos transgressores da lei. Então, que nós nos vigiemos diariamente e busquemos sempre uma vida santa para com Deus. Vamos orar, irmãos. Santo e eterno Deus, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, pela carta de Tiago. Senhor, nos ajuda a termos, Senhor, um coração sempre sensato, um coração centrado em Ti, Senhor. Que a nossa carne, ó Pai, não tome conta de nós, a ponto de fazermos, ó Pai, acepção de pessoas, a ponto de julgar as pessoas apenas pelo que elas aparentam ser, e que deixemos de ser misericordiosos por causa disso. Senhor, longe de nós esse pecado, nos ajuda a nos arrepender de tudo isso, nos ajuda a viver uma vida piedosa, nos ajuda a sermos praticantes da Tua palavra e não meros ouvintes. Nós oramos a Ti agradecidos, tende, ó Pai, misericórdia de nós e nos ajuda, Senhor, a sermos transformados pela Tua palavra. Nós oramos a Ti no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.